Um milionário viúvo estava jantando sozinho em um restaurante de luxo, lembrando a esposa que ele perdeu anos atrás. De repente, uma menina pobre entrou com fome e disse inocentemente: "Minha mãe tem um anel exatamente como o seu." Naquele momento, ele sentiu o chão desaparecer enquanto ele percebeu que o anel era de sua falecida esposa sozinho. Não sabendo se chorar ou sorrir, ele descobriu que a menina era sua filha e sua esposa estava viva em algum lugar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos diga de que cidade você está nos assistindo. Continuaremos. Robert Blackwood sentou sozinho em sua mesa de canto usual no Adágio, o restaurante mais exclusivo de Manhattan. A equipe sabia melhor do que fazer conversa fiada com ele, especialmente esta noite. Este não era apenas mais um jantar de negócios. Era o 25º aniversário da Stella Retreats, a cadeia de hotéis de luxo que ele havia construído do zero com Catherine, sua amada esposa. 5 anos se passaram desde o acidente de carro que a levou embora. 5 anos de sucesso oco e riqueza sem sentido. Robert distraidamente torceu o anel de platina antigo em seu dedo, uma herança de família com mais de um século de idade, com um padrão geométrico incomum cercando um raro diamante azul. Apenas 3 anéis assim jamais haviam sido criados para a família Blackwood. "Seu Bordeaux 82, Sr. Blackwood", disse o sommelier, derramando uma quantidade modesta em seu copo. Robert assentiu, tomando um pequeno gole enquanto revisava os relatórios trimestrais em seu tablet. Stellar Retreats acabara de abrir sua triceda localização em Tóquio, e as reservas já estavam esgotadas para os próximos 6 meses. As páginas de negócios o estavam chamando de rei dos hotéis da era moderna. O que eles não mencionavam era quão vazio seu penthouse de Manhattan se sentia cada noite, como ele preferiria dormir em seu escritório do que enfrentar o silêncio de sua casa. A comoção perto da entrada mal se registrou até que ficou mais alta. Robert olhou para cima, irritado com a interrupção da atmosfera cuidadosamente cultivada do restaurante. O que ele viu o fez congelar a meio gole. Uma menina pequena, não mais que 8 anos de idade, havia de alguma forma passado pelo maitre e pela segurança. Seu cabelo loiro estava emaranhado e sujo, suas roupas rasgadas e manchadas, e seus pés completamente descalços, apesar da fresca noite de abril. Mas o que mais impressionou Robert foi o olhar em seus olhos, uma fome desesperada enquanto ela olhava para os pratos de comida nas mesas próximas. Antes que a segurança pudesse escoltá-la para fora, Robert levantou a mão. "Está tudo bem", ele chamou através da sala de jantar subitamente silenciosa. "Deixe-a ficar." O guarda de segurança recuou incerto. Robert fez sinal para seu garçom. "Por favor, traga uma porção infantil do que o chefe recomendar." Ele se virou para a menininha, sua voz mais gentil do que havia sido em anos. "Você gostaria de algo para comer?" Ela assentiu silenciosamente, seus olhos arregalados de surpresa, e cautelosamente se aproximou de sua mesa. Robert puxou uma cadeira para ela, ignorando os olhares de desaprovação de outros comensais. "Qual é o seu nome?" ele perguntou enquanto ela subia no assento de pelúcia. "Emma", ela sussurrou, sua voz mal audível. "Eu sou Robert", ele respondeu, oferecendo sua mão formalmente como se ela fosse uma associada de negócios. Emma a olhou por um momento antes de tentativamente apertá-la com seus pequenos dedos sujos de terra. Quando a comida chegou, um prato de massa simples, mas elegantemente empratado, Emma não hesitou. Ela comeu com uma fome que falava de refeições perdidas e tempos difíceis. Robert a observou, algo em seu peito se apertando. Ele havia doado milhões para instituições de caridade infantis ao longo dos anos, mas ver a fome desta criança de perto o afetou de uma maneira que aquelas transações abstratas nunca haviam feito. Enquanto Emma comia, seus olhos ocasionalmente se lançavam pelo restaurante, absorvendo os lustres de cristal e a porcelana fina. Durante um desses olhares,
Seu olhar parou na mão de Robert, especificamente em seu anel. Minha mãe tem um anel exatamente como o seu, ela disse de repente, sua voz clara e inocente. Robert congelou, seu copo de água a meio caminho de seus lábios. O que você disse? Minha mãe tem um anel assim, Emma repetiu, apontando para a mão dele. Com a pedra azul e o design engraçado, ela o guarda em uma caixinha e só o tira às vezes para olhá-lo. Ela chora quando o faz. O restaurante ao redor deles parecia desaparecer. O anel no dedo de Robert era um dos apenas 3 já feitos. O dele foi o primeiro. O segundo havia desaparecido com seu irmão gêmeo James, que havia sumido durante uma viagem de barco há 25 anos. E o terceiro havia estado no dedo de Catherine quando eles enterraram seu caixão vazio após o acidente. Havia consumido seu carro em chamas. Sua mãe, Robert, disse cuidadosamente, lutando para manter sua voz firme. Qual é o nome dela? Emma inclinou a cabeça como se considerando se esta era uma informação que ela deveria compartilhar com um estranho. Kate, ela finalmente disse, mas às vezes ela se chama Sarah quando temos que nos mudar novamente. Kate. Catherine sempre preferiu Kate entre amigos. Você tem uma foto da sua mãe? Ele perguntou, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza que todos no restaurante podiam ouvi-lo. Emma assentiu, alcançando o bolso rasgado de seu vestido. Ela tirou um pedaço de papel amassado e sujo e o entregou a ele. Robert cuidadosamente o desdobrou, suas mãos tremendo. A fotografia estava gasta e desbotada, mas a mulher nela era inconfundível. Mais velha, mais magra, com novas linhas de cansaço gravadas em seu rosto, mas inegavelmente Catherine, sua Catherine, que ele havia acreditado que havia morrido 5 anos atrás. Robert olhou para a foto, sua mente correndo. Não era possível. Ele havia identificado seus pertences pessoais após o acidente. Os investigadores haviam tido certeza de que ninguém poderia ter sobrevivido. Contudo, aqui estava esta criança, com o rosto de sua esposa olhando de volta para ele de uma fotografia amassada. Onde você mora, Emma? Ele perguntou, tentando manter sua voz calma apesar da tempestade que se enfurecia dentro dele. Em Millfield, ela respondeu, nomeando uma pequena cidade a cerca de 2 horas da cidade. Atrás da antiga casa Wheeler, mamãe diz que temos que ficar quietos para que as pessoas não saibam que estamos lá. Robert discretamente sinalizou para seu garçom. Quando o homem se aproximou, Robert sussurrou, por favor, guarde o copo dela quando ela terminar. Não o lave. O garçom pareceu confuso, mas assentiu. Enquanto Emma terminava sua refeição, Robert fez uma ligação para seu assistente pessoal, Marcos. Eu preciso de um favor urgente, ele disse baixinho, afastando-se da mesa momentaneamente. Contate a Dr. Jennings na Biogen Labs. Estarei enviando uma amostra para análise imediata de DNA comparada com meu perfil em arquivo. Quando ele retornou à mesa, Emma estava usando um pedaço de pão para absorver o último do molho em seu prato. Você gostaria de alguma sobremesa? Robert perguntou, forçando um sorriso apesar da agitação dentro dele. Os olhos de Emma se iluminaram. Sim, por favor. Enquanto ela desfrutava de uma tigela de sorvete, Robert tentou processar o que estava acontecendo. Se Catherine estava viva, por que ela desapareceu? Por que ela o havia permitido acreditar que ela se fora e esta criança, ela poderia possivelmente ser sua filha? Emma, quantos anos você tem? Ele perguntou casualmente. Eu tenho 8. Ela respondeu entre colheradas. Farei 9 em agosto. Robert fez as contas rapidamente. Se Catherine estivesse grávida quando desapareceu 5 anos atrás, o tempo estaria certo. A possibilidade enviou uma onda de tontura através dele. Emma, eu preciso te levar para casa, Robert disse quando ela terminou sua sobremesa. Sua mãe deve estar preocupada com você. O medo brilhou no rosto da menina. Mamãe me disse para não falar com estranhos. Ela ficará brava que eu vim aqui.
Eu não sou mais um estranho, Robert disse gentilmente. E eu prometo, eu só quero ter certeza que você chegue em casa em segurança. Após alguma hesitação, Emma concordou. Enquanto eles caminhavam para seu carro, Robert instruiu Marcus a coletar o copo e apressá-lo para o laboratório. Então ele ajudou Emma a entrar no banco de trás de seu Bentley blindado, notando como seus olhos se arregalaram com o veículo de luxo. Enquanto eles se afastavam do restaurante, Robert captou vislumbres de Emma no espelho retrovisor. Ela tinha os olhos de Catherine, seu queixo delicado. Como ele não havia visto isso imediatamente? Cada gesto, cada expressão era um fantasma da mulher que ele havia amado, ainda amava. É uma longa viagem, ele disse, sua voz mais firme do que ele se sentia. Por que você não me conta sobre sua mãe? Enquanto Emma começou a falar, Robert apertou o volante com força, seus nós dos dedos brancos. Após 5 anos de vazio, seu mundo acabara de ser virado de cabeça para baixo por uma menininha faminta de pés descalços. E em algum lugar, a 2 horas de distância, estava a mulher que ele havia lamentado todos os dias desde que a perdeu. A mulher que, por razões que ele não podia começar a compreender, havia escolhido desaparecer de sua vida. A viagem para Millfield parecia interminável. A mente de Robert corria com perguntas, enquanto Emma cochilava no banco de trás, exausta de sua aventura. Ocasionalmente, ele a olhava através do espelho retrovisor, ainda atordoado pela semelhança com Catherine. O GPS o direcionou para os arredores da cidade, muito longe dos bairros ricos de Manhattan. Enquanto eles viravam em uma estrada mal conservada, os faróis de Robert iluminaram um bairro em declínio, casas abandonadas com janelas gradeadas, quintais overgrown e postes de luz quebrados. Qual é a casa Wheeler? Robert perguntou suavemente quando Emma se mexeu e acordou. Aquela, ela apontou para uma casa vitoriana dilapidada recuada da estrada. Mas vivemos na casinha atrás dela. Robert estacionou seu Bentley conspicuamente fora de lugar neste canto esquecido de Millfield. Enquanto Emma o guiava por um caminho overgrown ao lado da casa principal, seu telefone vibrou em seu bolso. Era Marcus. Senhor, a doutora Jennings está acelerando a análise, mas ela precisa de mais algumas horas. Entendido. Mantenha-me informado, Robert respondeu, encerrando a ligação enquanto eles se aproximavam de um galpão de jardim convertido atrás da casa vitoriana. Emma correu à frente para uma porta com tinta descascando. Mãe, cheguei em casa, ela chamou. Uma voz de mulher respondeu de dentro, cansada, mas calorosa. Emma, onde você esteve? Eu estava tão preocupada. A porta se abriu e lá estava ela. Catherine, sua Catherine. Ela ficou congelada na soleira da porta, seu cabelo escuro, antes luxuriante, agora opaco e com fios grisalhos prematuros, seu rosto mais magro do que ele se lembrava. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos distintos, se arregalaram em choque quando ela o viu parado atrás de Emma. Robert, ela sussurrou, a cor escoando de seu rosto. O tempo pareceu parar enquanto eles se olhavam através de 5 anos de ausência. Emma olhou entre eles, confusão evidente em sua expressão. Mãe, você o conhece? Catherine puxou Emma protetoramente contra si, seus olhos nunca deixando o rosto de Robert. Vá para dentro, querida, ela disse, sua voz tremendo. Mas mamãe agora, Emma. Emma relutantemente desapareceu no galpão e Catherine saiu, puxando a porta para fechá-la atrás de si. Na luz fraca de uma única lâmpada acima da porta, Robert podia ver quão magra ela havia se tornado, como suas roupas pendiam soltas em sua estrutura. Você precisa ir embora, Catherine disse, sua voz baixa e urgente. Por favor, Robert, apenas vá. 5 anos, Robert disse, sua voz falhando. 5 anos eu pensei que você tinha ido embora. Eu identifiquei seus pertences pessoais. Eu enterrei um caixão vazio. Eu te lamentei todos os dias. Catherine envolveu os braços em torno de si mesma, olhando para longe.
Eu não sou quem você pensa que sou. Pare de mentir. A voz de Robert ficou mais firme. Eu sei que é você, Catherine. Emma me mostrou sua foto. Ela me contou sobre seu anel. O anel Blackwood. Havia apenas 3 jamais feitos. Oh, você está enganado, ela insistiu, mas sua voz faltava convicção. A menina, Robert prosseguiu. Ela tem 8 anos. Ela é minha filha? O silêncio de Catherine foi resposta suficiente. Por quê? Robert se aproximou, sua voz falhando. Por que você faria isso? Me fazer acreditar que você se fora. Manter minha filha longe de mim. Você não entenderia, Catherine sussurrou. Lágrimas agora escorrendo pelo rosto dela. Eu tive que protegê-la, proteger vocês dois. Proteger-nos de quê? Antes que ela pudesse responder, Emma abriu a porta, espiando para eles. Mãe, por que você está chorando? Catherine rapidamente enxugou suas lágrimas. Está tudo bem, querida. O Sr. Blackwood estava apenas saindo. Não, Robert disse firmemente. Eu não vou a lugar nenhum até que eu obtenha respostas. Seu telefone tocou novamente. Marcos com uma atualização. Senhor, resultados preliminares confirmam uma relação pai-filho. A doutora Jennings diz que o nível de confiança é superior a 99,9%. A criança é inquestionavelmente sua. Apesar de ter suspeitado, ouvir a confirmação fez os joelhos de Robert ficarem fracos. Ele tinha uma filha que havia estado vivendo na pobreza enquanto ele comandava um império multibilionário. Deixe-me entrar, Catherine, ele disse, sua voz gentil, mas resoluta. Deixe-me ver onde minha filha tem estado vivendo. Após um momento de hesitação, Catherine se afastou, permitindo que Robert entrasse na pequena estrutura que havia sido seu lar com Emma pelos últimos vários anos. O interior do galpão tinha mal 400 pés quadrados, convertido em um espaço de vida rudimentar. Um colchão estava no chão em um canto, coberto com cobertores gastos. Uma chapa quente e um mini refrigerador compunham a área da cozinha. O banheiro era nada mais do que um canto cortinado, com um vaso sanitário de acampamento e uma bacia de plástico para lavar. Uma pequena prateleira segurava as poucas posses de Emma, alguns livros de segunda mão, um ursinho de pelúcia gasto e uma boneca feita à mão. O contraste com o luxo que havia cercado Catherine em sua vida anterior era chocante. Robert se sentiu fisicamente mal olhando para as condições em que sua esposa e filha haviam estado vivendo. Você esteve aqui todo este tempo? Ele perguntou, sua voz oca. Catherine assentiu, mantendo Emma perto de seu lado. Nem sempre aqui, nós nos mudamos. Mas por que, Catherine? Eu tinha recursos, conexões. Qualquer problema em que você estivesse. Eu não estava em apuros, ela interrompeu. Você estava. Robert a encarou, incompreendente. Catherine suspirou, olhando para Emma. Querida, você pode, por favor, vestir seu pijama? Já passou da sua hora de dormir. Emma pareceu relutante, mas obedeceu, desaparecendo atrás de uma cortina improvisada que dividia o minúsculo espaço. Assim que Emma estava fora do alcance da voz, Catherine baixou a voz. Você se lembra de Victor Castillo? Robert se enrijeceu ao nome. Victor Castillo havia sido um associado de negócios em seus primeiros dias de expansão da Stellar Retreats, um investidor silencioso com conexões que Robert mais tarde havia descoberto serem questionáveis, na melhor das hipóteses. Quando Robert havia tentado comprar a participação de Castillo na empresa, as coisas haviam ficado feias. E ele? A noite antes que eu desaparecesse, Catherine disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente com Emma por perto. Ele se aproximou de mim na garagem do escritório. Ele sabia que eu estava lá para te surpreender para o almoço. Ela engoliu em seco. Ele me disse que se eu não desaparecesse completamente da sua vida, ele se certificaria de que nenhum de nós sobreviveria à semana. Ele me mostrou fotos nossas em casa, em restaurantes, até mesmo na minha consulta médica, onde eu havia acabado de confirmar minha gravidez. Robert sentiu o sangue escoar de seu rosto. Por que você não veio até mim? Nós poderíamos ter lidado com isso juntos.
Ele foi explícito. Que se eu te contasse, ele agiria imediatamente, Catherine disse. Eu sabia o quão perigoso ele era, do que ele era capaz. Eu tive que fazer uma escolha naquele momento. Eu escolhi proteger você e nosso filho por nascer da única maneira que eu podia, deixando-me pensar que você havia morrido naquele acidente. Catherine assentiu, lágrimas fluindo livremente agora. Eu o encenei com a ajuda de uma amiga da faculdade que trabalhava em efeitos especiais de cinema, o carro, o fogo. Eu me certifiquei de que eles encontrassem o suficiente para me identificar, mas não o suficiente para... Ela se interrompeu, incapaz de terminar a frase. E então, você simplesmente desapareceu, Robert disse, ainda lutando para processar. Tudo. Eu tinha algum dinheiro de emergência guardado. Eu cortei meu cabelo, o tingi, mudei meu nome para Sarah Wells. Eu me mudei constantemente no início, com medo que ele me encontrasse. Eventualmente, eu me estabeleci aqui quando Emma tinha cerca de 3 anos. Eu trabalhei quaisquer empregos que pude encontrar que pagassem em dinheiro. Você já tentou descobrir o que aconteceu depois que você partiu? Castillo teve uma crise de saúde súbita 6 meses após seu desaparecimento. Ele se foi há mais de 4 anos agora. Os olhos de Catherine se arregalaram. Eu ouvi rumores há 1 ano ou mais, mas eu não podia ter certeza. E então, ela gesticulou desamparadamente ao redor do galpão. Eu pensei que era tarde demais, que você teria seguido em frente e talvez se casado novamente. Ou que você nunca me perdoaria pelo que eu fiz. Te perdoar? Robert se aproximou, sua voz falhando. Catherine, eu nunca segui em frente. Eu me lancei ao trabalho durante o dia e me bebi para dormir a maioria das noites. A única coisa que deu sentido à minha vida foi doar para causas que você se importava. Eu estabeleci a Fundação Catherine Blackwood para ajudar mulheres e crianças em crise. Emma emergiu de trás da cortina. Agora vestida em pijamas desbotados com personagens de desenho que Robert não reconheceu, ela olhou entre os adultos, sentindo a tensão. Está tudo bem? Ela perguntou em uma voz pequena. Robert olhou para sua filha, verdadeiramente olhou para ela e viu tanto a si mesmo quanto Catherine em suas feições. O quanto ela havia perdido em sua curta vida. O quanto ele havia perdido. Emma, Catherine disse gentilmente. Sr. Blackwood, e eu precisamos conversar em particular por um tempo. Você pode ler seu livro na cama? Emma assentiu relutantemente e subiu no colchão no canto, pegando um livro de bolso com orelhas. Robert se virou para Catherine, baixando a voz. Você não precisa mais viver assim. Qualquer uma de vocês, por favor, apenas voltem comigo esta noite. Eu tenho muito espaço. Podemos resolver tudo amanhã. Catherine hesitou, anos de medo e instintos de sobrevivência guerreando com a esperança em seus olhos. Eu não sei se posso simplesmente voltar para sua vida depois de tudo. Então não pense nisso como voltando para minha vida. Robert disse. Pense nisso como dando a Emma a vida que ela merece. Catherine olhou para a filha deles, fingindo ler enquanto obviamente ouvia cada palavra. A decisão visivelmente pesava. Sobre ela, anos de instintos protetores batalhando com a verdade inegável de sua situação. Nós viremos por esta noite, ela finalmente disse. Mas eu não estou fazendo nenhuma promessa além disso. O alívio inundou Robert. Era um começo, um pequeno, mas mais do que ele havia ousado esperar há apenas algumas horas. Quando ele estava sentado sozinho naquele restaurante, comemorando o que ele pensava ser uma vida e um amor perdido para sempre. Arrume o que você precisar, ele disse suavemente. Podemos conseguir qualquer outra coisa amanhã. Enquanto Catherine juntava seus parcos, pertences em uma única sacola de viagem gasta, Robert observou Emma, que havia abandonado qualquer pretexto de leitura e agora o estava encarando abertamente com olhos curiosos. Sua filha. O próprio pensamento o encheu de admiração e uma feroz protetividade que ele nunca havia experimentado antes.
Estamos indo em uma aventura, mamãe? Emma perguntou enquanto Catherine fechava a sacola com zíper. Catherine trocou um olhar com Robert antes de responder. Sim, querida. Estamos indo em uma aventura. A viagem de volta para Manhattan foi surreal. Robert continuou olhando no espelho retrovisor, ainda incapaz de acreditar que Catherine e Emma estavam realmente em seu carro. Emma havia adormecido quase imediatamente, sua cabeça repousando no colo de Catherine. Catherine acariciou o cabelo de sua filha distraidamente, seu olhar fixo na escuridão que passava do lado de fora da janela. Ela tem seus olhos, Robert disse suavemente, quebrando o silêncio. Catherine olhou para cima, encontrando seu olhar no espelho. E sua teimosia, ela respondeu, o fantasma de um sorriso tocando seus lábios antes de desaparecer. Eles voltaram ao silêncio até que alcançaram a garagem particular debaixo do prédio do penthouse de Robert. Enquanto o elevador subia para o último andar, Emma acordou, seus olhos se arregalando, enquanto ela absorvia os acessórios de latão polido e os pisos de mármore. Você mora em um castelo? Ela perguntou a Robert, totalmente acordada agora. Não exatamente, ele respondeu com um sorriso gentil, mas é um lugar agradável. Eu acho que você vai gostar. Quando as portas do elevador se abriram diretamente para o hall de entrada do penthouse, Emma ofegou. O apartamento espaçoso apresentava janelas do chão ao teto, exibindo o brilhante horizonte de Manhattan, obras de arte com qualidade de museu nas paredes e mobiliário que custava mais do que as casas da maioria das pessoas. Você mora aqui sozinho? Emma perguntou, caminhando cautelosamente pelos reluzentes pisos de madeira, como se com medo de que pudesse danificá-los. Eu sim, Robert respondeu, observando enquanto Catherine observava o apartamento. O lar deles de antes, embora ele o tivesse redecorado extensivamente após sua suposta morte, incapaz de viver com as constantes lembranças. É muito grande, Catherine disse, segurando sua única sacola de viagem como uma tábua de salvação. Deixe-me mostrar-lhes os quartos de hóspedes, Robert disse, guiando-os por um corredor. Emma, este pode ser seu por esta noite. Ele abriu uma porta para revelar um quarto decorado com bom gosto, com uma cama queen size. Emma se aproximou cautelosamente. A cama toda é só para mim. A pergunta inocente atingiu Robert como um golpe físico. Que tipo de vida sua filha havia estado vivendo enquanto ele desfrutava de todo o luxo? Sim, querida, é tudo seu, Catherine respondeu quando Robert parecia incapaz de falar. Vamos te ajeitar. Enquanto Catherine ajudava Emma a se preparar para dormir, Robert foi para a cozinha e serviu-se de um copo de uísque com as mãos tremendo. Quando Catherine se juntou a ele, ele o havia esvaziado e estava contemplando outro. Ela está dormindo, Catherine disse, pairando incerta na porta. A cama é maior do que toda a nossa casa. Ela está um pouco sobrecarregada. Ela não é a única, Robert respondeu, colocando seu copo vazio. Eu ainda não consigo acreditar que você está aqui, que eu tenho uma filha. Catherine cruzou os braços protetoramente sobre o peito. Robert, eu... A campainha a interrompeu. Robert franziu a testa. Deve ser Marcos. Eu pedi a ele para trazer alguns itens essenciais para vocês dois. Ele retornou momentos depois com seu assistente pessoal, um homem de aparência séria em seus 30 e poucos anos, carregando várias sacolas de compras. Os olhos de Marcos se arregalaram quase imperceptivelmente quando ele viu Catherine, mas seu comportamento profissional permaneceu intacto. Os itens que você solicitou, senhor, ele disse, colocando as sacolas no balcão. Roupas, produtos de higiene pessoal e algumas necessidades básicas para ambos. Senhora Blackwood e a criança. Obrigado, Marcos, Robert disse. Isso será tudo por esta noite. Depois que Marcos saiu, Catherine se aproximou das sacolas cautelosamente. Você não tinha que fazer isso. Claro que sim, Robert respondeu. Você não pode usar as mesmas roupas para sempre, e Emma merece. Ele se deteve vendo a expressão de Catherine endurecer.
Merece o quê? Ela desafiou. Ter de repente tudo entregue a ela. Você acha que eu não quis dar a ela tudo? Você acha que eu escolhi esta vida para nós? Não foi isso que eu quis dizer, Robert recuou. Eu só quis dizer que agora que eu sei sobre ela, sobre vocês dois estarem vivos, eu quero ajudar. Eu quero prover para minha família. Os ombros de Catherine caíram. Eu sei, sinto muito. É só que isso é tudo demais. Ela gesticulou ao redor da cozinha luxuosa. 5 anos de sobrevivência dia a dia e de repente estamos aqui. Não parece real. Robert quis alcançá-la, para puxá-la para seus braços, como ele teria feito sem hesitação em sua vida passada. Em vez disso, ele manteve sua distância, respeitando a barreira invisível que ela havia erguido. Por que você não descansa um pouco? Ele sugeriu. O quarto de hóspedes ao lado do de Emma está preparado. Podemos conversar mais pela manhã. Catherine assentiu, pegando o menino sacolas de compras. Obrigado, Robert, por tudo esta noite. Depois que ela saiu, Robert vagou por sua sala de estar vazia, sentindo-se mais vivo do que havia em anos, apesar da agitação de emoções. Ele parou em seu escritório doméstico e destrancou um painel oculto, na estante, revelando um pequeno cofre. Dentro estava uma caixa de veludo contendo o terceiro anel Blackwood, o anel de Catherine, recuperado de sua caixa de depósito de segurança após sua morte. Ele fechou os dedos em torno dele, lembrando o dia em que ele o havia colocado no dedo dela 12 anos atrás. Eles poderiam algum dia encontrar o caminho de volta para aquele lugar de confiança e amor, ou havia muita coisa acontecido, muito tempo passado. Robert mal dormiu naquela noite. Jamal, sua mente correndo com planos e possibilidades. Ao amanhecer, ele havia tomado várias decisões. Ele estava em sua mesa revisando documentos quando Catherine apareceu na porta, vestindo uma camiseta simples e jeans das sacolas que Marcos havia trazido. Você está acordada cedo, ela disse, parecendo mais descansada do que havia na noite anterior. Eu tinha algumas coisas para resolver, ele respondeu em pé. Café? Ela assentiu, seguindo-o para a cozinha. Enquanto ele preparava as bebidas deles, a dela com um pouco de creme e 2 açúcares, exatamente como ela sempre o havia tomado. Ele anotou observando-o com uma mistura de familiaridade e cautela. Você se lembrou? Ela disse suavemente quando ele entregou a ela a caneca. Eu lembro de tudo sobre você, Catherine. Ele respondeu simplesmente. Ela olhou para longe, incapaz de sustentar seu olhar. Robert, sobre Emma. Ela é linda, ele disse. Inteligente também, eu posso dizer. Ela tem sua rápida mente dela. Ela merece saber a verdade, Catherine disse, sobre quem você é para ela. O coração de Robert saltou. Você quer dizer a ela que eu sou o pai dela? Catherine assentiu lentamente. É por isso que eu concordei em vir aqui. Ela tem o direito de te conhecer, e você tem o direito de conhecê-la. Eu os mantive separados por muito tempo. Antes que Robert pudesse responder, Emma entrou na cozinha em seu pijama grande demais, seu cabelo despenteado pelo sono. Ela parou de repente quando os viu, subitamente tímida. Bom dia, querida, Catherine disse. Você dormiu bem? Emma assentiu, observando a cozinha reluzente com seus eletrodomésticos de nível profissional. Este lugar é realmente grande. Robert sorriu. Você gostaria de um café da manhã? Eu posso fazer panquecas. Os olhos de Emma se iluminaram. Sério? Nós nunca temos panquecas. Então panquecas serão, Robert disse, tentando ignorar a pontada que aquelas palavras causaram. Enquanto ele começava a reunir os ingredientes, Catherine guiou Emma para se sentar na ilha da cozinha. Emma, querida, há algo importante que o Sr. Blackwood e eu precisamos conversar com você. Catherine começou. Emma olhou entre eles, de repente séria. Estamos em apuros? Temos que ir embora? Não, querida, nada disso, Catherine a assegurou. É sobre o Sr. Blackwood, sobre quem ele é. Emma franziu a testa ligeiramente. Ele é o homem do restaurante. Sim, mas ele é mais do que isso, Catherine respirou fundo. Emma,
Robert ele é seu pai. Os olhos de Emma se arregalaram, lançando-se entre Catherine e Robert. Meu pai. Mas você disse que meu pai tinha ido embora. Eu pensei que sim, Robert interveio gentilmente. Eu não sabia sobre você, Emma, sua mãe e eu. Nós fomos separados antes de você nascer. Eu não sabia que tinha uma filha tão incrível até a noite passada. Emma processou esta informação com notável compostura para uma menina de 8 anos. É por isso que você tem o mesmo anel que o da mamãe? Robert assentiu. Esses anéis estão na minha família há muito tempo. Existem apenas 3 deles no mundo. Eu também ganho um? Emma perguntou, preocupações práticas aparentemente prevalecendo sobre a revelação de sua paternidade. Robert riu, a tensão se quebrando. Ainda não. Eles são um pouco grandes demais para você, mas talvez algum dia. Emma pareceu satisfeita com esta resposta e passou para sua próxima preocupação. Se você é meu pai, isso significa que vamos morar aqui agora? Catherine e Robert trocaram olhares. Nós ainda não descobrimos tudo, Catherine respondeu cuidadosamente. Mas por enquanto estamos ficando aqui, como convidados de seu pai. Eu quero que vocês dois fiquem, Robert disse firmemente. Este lugar sempre foi muito grande só para mim. Enquanto eles tomavam café da manhã juntos, a primeira de muitas refeições como uma família reunida, Robert observou a maneira fácil como Catherine interagia com Emma. As correções gentis, as piadas internas, a abreviação que havia se desenvolvido entre eles ao longo de 8 anos. Ele havia perdido tanto. Eu tenho algumas coisas para resolver no escritório hoje, Robert disse enquanto eles terminavam de comer. Mas eu estava pensando que poderíamos todos jantar juntos esta noite. Talvez ir às compras antes. Emma provavelmente precisa de mais algumas roupas. Material escolar. Escola? Emma se animou. Eu não vou para uma escola de verdade há muito tempo. Mamãe me ensina em casa. Robert levantou uma sobrancelha para Catherine, que encolheu os ombros. Nós nos mudamos demais e nem sempre podemos pagar a documentação que as escolas exigem. Bem, isso não será mais um problema, Robert os assegurou. Há uma excelente escola particular a apenas alguns quarteirões daqui. O trimestre da primavera está quase terminando, mas tenho certeza que poderíamos providenciar para que Emma visitasse, talvez começasse no outono. Eu não sei, Robert, Catherine começou. Tudo está acontecendo tão rápido. Mamãe, por favor, Emma implorou. Eu quero ir para uma escola de verdade, com outras crianças e tudo mais. A resistência de Catherine desmoronou diante da empolgação de sua filha. Veremos, ela concedeu. Mas primeiro, vamos apenas levar as coisas um dia de cada vez. Após o café da manhã, Robert relutantemente se preparou para ir para seu escritório. Marcos estará disponível se você precisar de algo, ele disse a Catherine. Eu o instruí a ajudá-la com o que você precisar. Cartões de crédito, dinheiro, transporte. Estaremos bem, Catherine o assegurou. Nós nos viramos sozinhos por muito tempo. É isso, Robert disse baixinho. Você não precisa mais se virar sozinha. Nenhuma de vocês. Enquanto ele se virava para sair, Emma o surpreendeu correndo e o abraçando pela cintura. Tchau, papai, ela disse testando a palavra. Robert congelou por um momento. Então se ajoelhou ao nível dela, sua garganta apertada de emoção. Tchau, Emma. Eu te vejo esta noite, ok? Ela assentiu solenemente. Não se atrase. Mamãe odeia quando as pessoas se atrasam. Robert olhou para Catherine, que os observava com uma expressão complexa. Eu me lembro, ele disse suavemente. Eu não me atrasarei. Ao longo de seu dia na sede da Stella Retreat, Robert achou quase impossível se concentrar. Ele delegou a maioria de suas reuniões à sua equipe executiva, alegando uma emergência familiar, o que de certa forma era. Em vez disso, ele se concentrou em fazer arranjos para a integração de Catherine e Emma em sua vida. Por volta das 5 horas, ele estava indo para casa, algo que raramente fazia tão cedo. Enquanto o elevador subia para seu penthouse, Robert sentiu uma antecipação nervosa que não experimentava há anos.
Pela primeira vez desde o desaparecimento de Catherine, ele estava voltando para casa para uma família. Sua família. Em vez de um apartamento vazio, cheio de posses caras, que há muito haviam perdido seu significado. As semanas que se seguiram trouxeram uma série vertiginosa de mudanças para todos os três Blackwoods. Robert reorganizou toda a sua agenda de trabalho para passar mais tempo em casa, delegando responsabilidades que ele havia anteriormente insistido em lidar pessoalmente. Pela primeira vez em 5 anos, Stellar Retreats não era mais o centro de seu universo. Catherine observou essas mudanças com cauteloso otimismo. O Robert que ela se lembrava havia sido ambicioso e impulsionado, muitas vezes trabalhando 16 horas por dia enquanto construía seu império. Este novo Robert que voltava para casa para jantar todas as noites, que passava os fins de semana levando Emma a museus e parques, era ao mesmo tempo familiar e estranho. Você mudou, ela observou uma noite enquanto eles estavam sentados no terraço do penthouse depois que Emma foi para a cama. O horizonte de Manhattan brilhava ao redor deles, um contraste gritante com o bairro abandonado que eles haviam deixado em Millfield. Robert girou o uísque em seu copo, considerando suas palavras. Perder você me mudou, ele disse finalmente. Eu me lancei ao trabalho porque era a única coisa que amortecia a dor. Mas era oco. O sucesso não significava nada sem alguém para compartilhá-lo. Catherine desviou o olhar, a culpa sombreando suas feições. Eu nunca quis te causar dor. Eu pensei que estava te protegendo. Eu sei disso agora, Robert disse suavemente. Mas, Catherine, você tem que entender. Se você tivesse vindo até mim, poderíamos ter enfrentado isso juntos. Eu tinha recursos, conexões. Eu estava grávida e apavorada. Catherine respondeu. Tudo o que eu podia pensar era em manter nosso bebê seguro. Ela fez uma pausa, encontrando seu olhar diretamente. Você teria feito algo diferente na minha posição? Robert não pôde responder. A verdade era que ele não sabia o que teria feito. Conte-me sobre ela. Primeiros anos, ele disse em vez disso, eu perdi tanto. A expressão de Catherine suavizou. Ela era a bebê mais linda. Quase nunca chorava. Sua primeira palavra foi livro, não mamãe ou papai como a maioria das crianças. Sempre curiosa. Sempre observando tudo. Ela sorriu com as lembranças. Mesmo quando as coisas estavam mais difíceis, ela nunca reclamou. Ela inventava histórias elaboradas sobre como éramos princesas disfarçadas, vivendo escondidas até que nosso reino precisasse de nós. Robert sentiu seu peito apertar. Ela é extraordinária, ele concordou. Você fez um trabalho incrível criando a Catherine. Apesar de tudo, nós fizemos o que tínhamos que fazer, ela disse simplesmente. Mas vê-la aqui, vê-la florescer com todas essas oportunidades, isso me faz pensar se eu fiz a escolha certa todos aqueles anos atrás. Você fez o que você achou melhor? Robert a assegurou. Isso é tudo que qualquer pai pode fazer. Enquanto maio virava junho, eles estabeleceram uma rotina tentativa. Emma visitou a escola Dalton e foi provisoriamente aceita para o semestre de outono, contingente em alcançar o atraso durante o verão com um tutor particular. Catherine começou a fazer trabalho voluntário na Fundação Catherine Blackwood, achando surreal trabalhar para uma organização nomeada em sua homenagem, especialmente desde que todos lá acreditavam que ela era uma mulher, chamada Sarah Wells, que Robert havia recentemente contratado. Robert, enquanto isso, se sentiu rejuvenescido. Os membros do conselho da Stellar Retreats notaram seu humor melhorado, a nova energia que ele trazia para as reuniões. Vários comentaram que ele não parecia tão engajado desde antes do acidente de sua esposa. Não foi um acidente, Robert corrigiu um membro do conselho firmemente. E eu preferiria que não discutíssemos minha vida pessoal durante essas reuniões. A portas fechadas, Robert trabalhou com sua equipe jurídica para reintegrar a identidade de Catherine, um processo complexo dado que ela havia sido legalmente declarada morta.
Eles decidiram proceder com cautela, arquivando a papelada necessária sem atrair a atenção da mídia. A última coisa que qualquer um deles queria era um espetáculo público. Uma noite no final de junho, Robert voltou para casa para encontrar Catherine sentada no balcão da cozinha, olhando para um envelope grosso. "O que é isso?" ele perguntou, afrouxando sua gravata. "Minha nova identidade. Documentos", ela respondeu. "Certidão de nascimento, cartão de segurança social, carteira de motorista. Tudo dizendo que eu sou Catherine Blackwood novamente." Ela olhou para ele, sua expressão ilegível. "Parece estranho. Como se eu estivesse voltando para uma vida que não é mais minha. Sempre foi sua", Robert disse gentilmente. "Você apenas se afastou dela por um tempo." Catherine balançou a cabeça. "Você não entende. Por 5 anos, fui Sarah Wells, mãe solteira, garçonete, faxineira. Qualquer emprego que eu pudesse encontrar que pagasse em dinheiro, isso se tornou minha identidade. Catherine Blackwood, advogada corporativa, a esposa do magnata hoteleiro, a socialite. Ela feels like someone I used to know." Robert se encostou no balcão, estudando-a. "Então, quem você quer ser agora?" "É isso", Catherine disse. "Eu não sei mais." Antes que Robert pudesse responder, Emma entrou na cozinha, sua tutora atrás dela. "Pai, eu acertei todos os meus problemas de matemática hoje", ela anunciou orgulhosamente. "A senhora Peterson diz que eu estou alcançando super rápido." "Isso é maravilhoso, querida", Robert disse, seu rosto se iluminando como sempre fazia quando Emma o chamava de pai. Demorou apenas dias para ela adotar o termo, e cada vez que ela o usava, parecia um presente. "Ela tem uma aptidão natural para a matemática", a tutora confirmou, "e sua compreensão de leitura está bem acima do nível de escolaridade. Ela só precisa preencher algumas lacunas em ciências e estudos sociais." Depois que a tutora saiu, os três prepararam o jantar juntos, um novo ritual que ainda parecia novo para Robert. Em sua vida anterior com Catherine, eles haviam jantado em restaurantes a maioria das noites ou tinham refeições preparadas por seu chefe particular. Esta intimidade doméstica, picar vegetais lado a lado, ensinar Emma a medir ingredientes era inteiramente nova. "Devemos celebrar o progresso de Emma", Robert sugeriu enquanto eles comiam. "Talvez fazer uma viagem este fim de semana." A casa dos Hamptons está vazia há anos. Catherine se enrijeceu visivelmente. "Eu não sei se estou pronta para isso." Robert entendeu sua hesitação. A casa de praia guardava muitas lembranças da vida deles antes. Escapadas de fim de semana, festas de verão, manhãs preguiçosas na cama. Representava uma existência despreocupada que havia sido quebrada pelo desaparecimento de Catherine. "Que tal um lugar novo?" ele sugeriu. "Em vez disso, poderíamos voar para a Flórida, visitar a Disney World." Emma adoraria. "Disney World?" Os olhos de Emma se arregalaram. "Sério?" Catherine e Robert trocaram olhares. "Talvez", Catherine disse cautelosamente. "Veremos." Mais tarde naquela noite, depois que Emma adormeceu, Robert encontrou Catherine em seu escritório doméstico, olhando para as fotos emolduradas em sua mesa. Fotos dos dois de antes, sorrindo, inconscientes de quão frágil era a felicidade deles. "Éramos tão jovens", ela murmurou enquanto ele entrava. "Ainda somos", Robert apontou. "Você tem apenas 39, eu tenho 42. "Parece outra vida", Catherine disse, pousando uma foto de sua lua de mel em Bali. "Às vezes eu olho para essas fotos e mal me reconheço." Robert se aproximou cuidadosamente, mantendo a distância respeitosa que ele havia mantido desde seu retorno. Embora eles ainda fossem legalmente casados, eles ainda não haviam discutido o que isso significava para o futuro deles. Catherine continuou a dormir no quarto de hóspedes, e Robert nunca forçou a questão. "Catherine", ele disse suavemente, "eu sei que esta transição não tem sido fácil para você, para nenhum de nós, mas eu quero que você saiba que eu não espero que as coisas voltem a ser como eram antes. Muita coisa aconteceu. Nós dois mudamos."
Ela olhou para ele surpresa. Então, o que você espera? Nada, ele disse simplesmente. Eu sou apenas grato por ter você e Emma em minha vida, em qualquer capacidade com que você se sinta confortável. Se você quiser, construa uma vida separada para si mesma. Volte para o direito, comece uma nova carreira, o que você quiser. Eu te apoiarei completamente. Se você quiser coparentar comigo, mas viver separadamente, eu respeitarei isso também. Catherine o estudou, buscando em seu rosto. E se eu quisesse tentar novamente, para ver se ainda há algo entre nós que vale a pena salvar, o coração de Robert disparou. Eu gostaria disso. Ele disse cuidadosamente, mas só se você tiver certeza, só se for o que você realmente quer. Eu não tenho certeza de nada mais, Catherine admitiu, exceto que Emma merece ter ambos os pais em sua vida, e que apesar de tudo, eu nunca parei de te amar, Robert, mesmo quando me convenci de que tinha que te deixar ir. Robert estendeu a mão para ela, e pela primeira vez desde seu retorno, ela não se afastou. Eu também nunca parei de te amar, ele disse, nem por um único dia. Na manhã seguinte, Robert ligou para seu escritório para dizer que não viria. Em vez disso, os três embarcaram em seu jato particular e voaram para Orlando para um fim de semana improvisado na Disney World. Observar Emma experimentar a magia do parque temático, seus olhos arregalados de admiração pelas princesas, os desfiles, os fogos de artifício, foi uma alegria que nenhum dos pais ousara esperar apenas alguns meses antes. Na última noite deles na Flórida, Emma dormiu profundamente no quarto adjacente de sua suíte de hotel. Catherine e Robert estavam na varanda, observando fogos de artifício distantes iluminarem o céu noturno. Obrigado por isso, Catherine disse suavemente. Vê-la tão feliz é tudo o que eu sempre quis para ela. Ela merece toda a felicidade do mundo. Robert concordou. Você também, Catherine. Ela se virou para encará-lo, sua expressão séria. Eu estive pensando sobre o que você disse sobre construir uma vida aqui, sobre nós. Robert esperou, mal ousando respirar. Eu quero tentar, ela disse finalmente, pelo bem de Emma e pelo nosso. Mas, Robert, não podemos simplesmente retomar de onde paramos. Precisamos nos conhecer novamente, namorar, ir com calma. Eu gostaria disso, Robert disse, alívio o inundando. Podemos começar do zero, sem expectativas, sem pressão. Catherine sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos, algo que ele não via desde antes de seu desaparecimento. Nosso primeiro encontro foi naquele pequeno lugar italiano na vila, ela lembrou. Você derramou vinho tinto em toda a sua camisa branca. E você usou sua água com gás para ajudar a limpá-lo. Robert continuou. A memória vívida. Eu soube então que você era especial. Talvez pudéssemos voltar lá, Catherine sugeriu, para nosso primeiro novo encontro. Eu gostaria disso, Robert disse, embora eu não possa prometer que não derramarei algo novamente. Eu estava nervoso então, e provavelmente estarei nervoso agora. Catherine riu suavemente. O grande Robert Blackwood nervoso em um encontro. Difícil de imaginar. Só com você, ele admitiu. Você sempre teve esse efeito em mim. Enquanto eles estavam lá, a distância entre eles pareceu encolher. Pela primeira vez em 5 anos, ou o que pareceu uma vida inteira, Robert ousou esperar que eles pudessem encontrar o caminho de volta um para o outro. O fim de semana na Flórida marcou um ponto de virada. Ao retornar a Nova York, Catherine começou a se abrir mais, compartilhando histórias de seus anos escondida. Robert ouviu seu coração partido pelas dificuldades que ela e Emma haviam suportado. Noites em que eles passavam fome, invernos em que não podiam. Pagar aquecimento, o medo constante de serem descobertos. Eu trabalhei em 3 empregos em um ponto. Catherine disse a ele uma noite. Turno diurno em um restaurante, turno noturno em uma loja de conveniência, trabalhos de limpeza de fim de semana. Emma sentava no quarto dos fundos do restaurante, fazendo as planilhas que eu havia preparado para ela.
Robert cerrou a mandíbula, pensando em sua filha confinada a um quarto sujo enquanto ele vivia no luxo, participando de galas de caridade e expandindo seu império hoteleiro. Eu deveria ter te encontrado, ele disse não pela primeira vez. Como você poderia? Catherine argumentou. Eu me certifiquei de que não houvesse rastros a seguir. Eu me tornei um fantasma, Robert. Esse era o ponto. Quando Júlio chegou, trazendo calor escaldante para a cidade, Emma floresceu sob a atenção de seus tutores e a estabilidade de sua nova vida. Ela não mais acumulava comida em seu quarto, um hábito que Catherine explicou ter se desenvolvido durante seus tempos mais difíceis, e ela falava com mais confiança, sua inteligência natural brilhando enquanto suas lacunas educacionais eram preenchidas. Quando agosto chegou, trazendo o 9º aniversário de Emma, a transformação em todas as suas vidas foi notável. O penthouse, antes uma vitrine estéril de riqueza, havia se tornado um lar. As obras de arte de Emma adornavam a geladeira. Os livros de Catherine enchiam as prateleiras anteriormente vazias, e fotos de família substituíram a arte impessoal que havia pendurado nas paredes. Eu quero fazer algo especial para o aniversário dela, Robert disse a Catherine enquanto eles planejavam a celebração, algo significativo. Eles estavam sentados na sala de estar, depois que Emma foi para a cama, a fácil companhia de sua vida anterior gradualmente retornando. O primeiro encontro deles no restaurante italiano havia levado a um segundo, depois a um terceiro, passos cuidadosos para reconstruir. Havia sido perdido. Ela nunca teve uma festa de aniversário de verdade, Catherine admitiu. Geralmente éramos apenas nós duas com um cupcake e um pequeno presente. O coração de Robert doeu com o pensamento. Então faremos este valer a pena, mas eu não quero sobrecarregá-la com algo muito extravagante. Catherine sorriu, apreciando sua contenção. Nas primeiras semanas após a reunião deles, Robert havia tentado compensar o tempo perdido com presentes luxuosos, roupas de grife, dispositivos eletrônicos, brinquedos caros. Catherine havia gentilmente apontado que tal excesso poderia fazer mais mal do que bem para uma criança acostumada a ter quase nada. Que tal uma pequena festa aqui? Catherine sugeriu. Ela fez amizade com algumas das crianças em seu programa de verão. Poderíamos convidá-los, ter bolos, jogos, coisas normais de aniversário. Robert assentiu, mas ela podia dizer que ele tinha algo mais em mente. Isso parece perfeito, mas eu também estava pensando em um presente especial, algo para marcar a ocasião. Robert, Catherine disse cautelosamente, nós conversamos sobre isso. Ela não precisa de presentes extravagantes. Não é sobre o custo, ele a assegurou. É sobre o significado. Ele foi para sua mesa e retornou com uma pequena caixa de veludo. Quando ele a abriu, Catherine ofegou. Dentro havia um anel delicado em ouro rosé, apresentando uma versão menor do padrão geométrico distintivo que cercava a pedra azul em seus anéis da família Blackwood. Eu o mandei fazer para ela, Robert explicou. É do tamanho de uma criança com uma safira rosa, em vez de um diamante. Ela pode usá-lo agora, e podemos redimensioná-lo conforme ela cresce. Catherine tocou o anel gentilmente. É lindo, mas você tem certeza? Os anéis Blackwood são uma tradição familiar. Ela é família, Robert disse firmemente. Nossa filha. Este anel simboliza que ela é oficialmente parte da Blackwood, legado com todos os direitos e privilégios que isso implica. Os olhos de Catherine se encheram de lágrimas. Ela o valorizará. Na manhã do aniversário de Emma, eles a surpreenderam com café da manhã na cama, panquecas em forma de Mickey Mouse, uma referência à sua viagem à Disney. O deleite de Emma com este gesto simples fez Robert perceber o quão pouco era preciso para fazê-la feliz em comparação com o excesso material com que ele se cercara por anos. A festa naquela tarde foi pequena, mas alegre. 6 crianças do programa de verão de Emma vieram com seus pais, a maioria dos quais estava claramente curiosa sobre a esposa e filha
que subitamente apareceram do famoso Robert Blackwood. Para seu crédito, eles mantiveram suas perguntas educadas e mínimas, focando em vez disso em tornar o dia especial para Emma. Após o bolo e os presentes de seus amigos, Robert e Catherine presentearam Emma com seus presentes. De Catherine, um álbum de recortes feito à mão, documentando a vida deles juntos, tanto os anos difíceis na fuga, quanto seus meses recentes como uma família reunida. Emma o folheou reverentemente, demorando-se sobre fotos dos três na Disney World no Central Park, jantando juntos em casa. Este é o melhor presente de todos, mamãe, ela disse, abraçando Catherine firmemente. Eu tenho algo para você também, Robert disse quando eles se separaram. Ele se ajoelhou diante de Emma e apresentou a caixa de veludo. Isso é muito especial, Emma. É algo que só os Blackwoods têm. Emma abriu a caixa lentamente, seus olhos se arregalando com o anel dentro. Parece com o seu e o da mamãe. Isso mesmo, Robert disse, sua voz embargada de emoção. Havia apenas 3 anéis Blackwood no mundo até agora. Este foi feito só para você. Emma o colocou no dedo, onde coube perfeitamente. Isso significa que eu sou realmente uma Blackwood agora, para sempre. Você sempre foi uma Blackwood, Robert assegurou. Isso apenas o torna oficial. Emma jogou os braços em volta do pescoço dele. Obrigada, pai, ela sussurrou. Eu te amo. Robert a segurou perto, encontrando os olhos cheios de lágrimas de Catherine por cima do ombro da filha. Naquele momento, apesar de todos os anos, perdido toda a dor suportada, ele se sentiu completo. Depois da festa, quando os convidados haviam ido e Emma estava brincando com seus novos brinquedos, Catherine encontrou Robert no terraço, olhando para a cidade. Aquele foi um dia perfeito, ela disse, juntando-se a ele no corrimão. Foi sim, ele concordou. Vê-la tão feliz é tudo o que eu nunca soube que queria. Catherine estudou seu perfil, notando as mudanças que 5 anos haviam operado, os fios de prata em suas têmporas, as linhas mais profundas ao redor de seus olhos. Ele ainda era bonito, ainda o homem por quem ela havia se apaixonado, mas temperado agora pela perda e recuperação. Eu estive pensando, ela disse cuidadosamente, sobre nós, sobre nosso futuro. Robert se virou para encará-la. E quanto a isso? Emma começa a escola em algumas semanas. Terei mais tempo livre. Ela respirou fundo. Eu gostaria de me envolver mais com a Fundação Catherine Blackwood. Não apenas como voluntária, mas em um papel de liderança. O rosto de Robert se iluminou. Eu acho que é uma ideia maravilhosa. A fundação sempre foi para ser sua. Ela tem seu nome, sua visão. Há algo mais, Catherine continuou. Eu tenho me sentido desconfortável morando aqui com sua caridade. Eu quero contribuir para construir algo meu novamente. Catherine, tudo o que eu tenho é seu, Robert começou, mas ela balançou a cabeça. Esse não é o ponto. Antes, tudo aconteceu. Eu era advogada corporativa. Eu tinha minha própria carreira, minha própria identidade. Eu preciso disso novamente. Robert assentiu lentamente, compreendendo. O que você tinha em mente? Eu recebi uma oferta de cargo na fundação, R$ 1, não apenas um título de cortesia. Diretora de assuntos legais, a verificação de antecedentes de Sarah Wells voltou limpa, e minha antiga licença de direito pode ser reintegrada assim que minha identidade for legalmente resolvida. Isso é maravilhoso, Robert disse sinceramente. Você seria perfeita para o papel. Catherine hesitou. Há mais uma coisa, a coisa mais difícil. Robert esperou, a tensão rastejando em seus ombros. Eu acho que é hora de eu voltar para nosso quarto, ela disse suavemente. Se isso ainda é o que você quer. O alívio inundou o rosto de Robert. É o que eu quero mais do que qualquer coisa, ele a assegurou. Mas só se você estiver pronta. Eu quis dizer o que disse sobre ir com calma.
A vida é muito curta para ir com calma, Catherine disse, aproximando-se dele. Já perdemos 5 anos. Naquela noite, pela primeira vez desde seu retorno, Catherine dormiu no quarto principal, em sua cama. Eles se moveram cautelosamente, redescobrindo um ao outro com a maravilha de novos amantes e a familiaridade de antigos. Depois, Catherine deitou nos braços de Robert, sua cabeça em seu peito, ouvindo seu batimento cardíaco. Eu nunca pensei que teria isso novamente, ela murmurou. Houve tantas noites em que eu fiquei acordada, sentindo sua falta, me perguntando se eu havia feito a escolha certa. Você está aqui agora, Robert disse, acariciando o cabelo dela. Isso é tudo o que importa. Conforme o verão virou outono, suas vidas se estabeleceram em um novo ritmo. Emma começou na Dalton, prosperando no ambiente acadêmico e rapidamente fazendo amigos. Catherine assumiu seu papel na fundação, trazendo sua experiência jurídica para a missão da organização de ajudar mulheres e crianças em crise. Robert continuou a administrar a Stellar Retreats, mas com uma nova perspectiva, delegando mais responsabilidade à sua equipe executiva, deixando o escritório por volta das 5 na maioria dos dias e tirando os fins de semana completamente de folga. A diretoria pensa que eu amoleci, ele brincou com Catherine. Uma noite Jenkins realmente me perguntou se eu estava me sentindo bem quando sugeri que poderíamos atrasar a expansão de Tóquio para focar em benefícios para funcionários. Catherine riu, olhando para os pareceres jurídicos que estava revisando. O grande Robert Blackwood colocando pessoas, ser pelos lucros, escandaloso. Você me mudou, ele disse, seu tom ficando sério. Ambos vocês. Antes era tudo sobre crescimento, expansão, ser o maior e o melhor. Agora eu entendo que há coisas mais importantes. Em outubro, quase 6 meses após a reunião deles, eles enfrentaram seu primeiro evento público como família, a gala anual da Fundação Catherine Blackwood. Por anos, Robert havia sido o anfitrião sozinho, permanecendo estoico durante os discursos sobre sua trágica perda e filantropia generosa. Este ano seria diferente. Você tem certeza de que está pronta para isso? Robert perguntou a Catherine enquanto eles se preparavam para a noite. Uma vez que aparecermos publicamente juntos, não há como voltar atrás. A imprensa estará em cima da história. Catherine assentiu, ajustando as alças de seu vestido de noite. Uma criação elegante e azul meia-noite que a fazia parecer cada polegada a filantropa sofisticada. Eu estou pronta. Nós preparamos a declaração. A equipe da fundação sabe a verdade e Emma está em segurança com sua babá. É hora de reivindicar minha vida completamente. A gala foi realizada no hotel carro-chefe da Stellar Retreats, em Manhattan. Enquanto eles entravam no grande salão de baile, as conversas vacilaram, as cabeças se viraram e sussurros se espalharam rapidamente pela multidão. Catherine apertou a mão de Robert, tirando força de sua presença. Howard Jenkins, o presidente do conselho da Stellar Retreats, foi o primeiro a abordá-los, sua expressão uma mistura de choque e deleite. Catherine, é realmente você? Olá, Howard, ela respondeu com um sorriso composto. Faz muito tempo, mas como nós todos pensamos, ele gaguejou olhando para Robert em busca de explicação. Faremos uma declaração mais tarde. Esta noite, Robert disse suavemente por enquanto, estamos apenas felizes por estar aqui juntos, apoiando a fundação durante a hora do coquetel. Eles se moveram pela multidão como uma unidade aceitando parabéns e desviando perguntas com facilidade praticada quando Robert subiu ao palco para seu discurso anual. A atmosfera estava elétrica com antecipação. 5 anos atrás, ele começou, eu estabeleci a Fundação Catherine Blackwood como um tributo à minha esposa que eu acreditava ter sido tirada de mim para sempre. Sua missão, apoiar mulheres e crianças em crise, refletia o compromisso vitalício de Catherine em ajudar aqueles em necessidade. Ele fez uma pausa, varrendo os rostos atentos da audiência. Esta noite, eu estou diante de vocês com notícias que parecem nada menos que milagrosas.
Devido às circunstâncias que explicaremos com maiores detalhes nos próximos dias, minha esposa Catherine está viva. Ela retornou a nós, a mim, e trouxe consigo nossa filha Emma, que eu nunca soube que existia. Um suspiro coletivo percorreu a multidão, seguido por aplausos espontâneos. Robert levantou a mão para pedir silêncio. A história de Catherine, nossa história, é uma de extraordinário sacrifício, coragem e, finalmente, reunião. Ela transformou minha compreensão do que realmente importa na vida, e ela deu um novo propósito à fundação que leva seu nome. Ele estendeu a mão para Catherine, que se levantou de seu assento e se juntou a ele no palco, sua compostura inabalável apesar das centenas de olhos fixos nela. Senhoras e senhores, Robert continuou, é minha grande honra apresentar a nova diretora executiva da Fundação Catherine Blackwood. A própria Catherine Blackwood. Os aplausos foram estrondosos. Catherine se aproximou do microfone, sua voz firme enquanto ela se dirigia à multidão. Obrigada pela calorosa recepção. Embora as circunstâncias de minha ausência e retorno sejam complexas e pessoais, o que mais importa é o trabalho que está por vir. Esta fundação nasceu da perda. Agora será impulsionada pela esperança. Esperança para as inúmeras mulheres e crianças que se encontram em situações desesperadoras, como eu já me encontrei. Ela delineou sua visão para as fundações, expandindo seu programa de abrigo, criando oportunidades educacionais para crianças em crise e estabelecendo uma divisão de assistência jurídica para ajudar mulheres a navegar pelas complexidades de recomeçar. Ninguém deveria ter que escolher entre segurança e dignidade, ela concluiu. Nenhuma mãe deveria ter que criar seu filho com medo. Com seu apoio contínuo, podemos garantir que menos famílias enfrentem as escolhas impossíveis que a minha enfrentou. Enquanto eles deixavam o palco de mãos dadas, a multidão se levantou em uma ovação de pé. Mais tarde, enquanto eles se misturavam com doadores e membros do conselho, Catherine se inclinou para perto de Robert. Conseguimos, ela sussurrou. Primeiro obstáculo superado. Robert apertou a mão dela. Você foi magnífica. Eles te adoram como deveriam. Na manhã seguinte, como esperado, a história deles estava em todo lugar. Notícias de televisão, jornais, mídias sociais. O comunicado de imprensa que eles haviam cuidadosamente elaborado foi amplamente citado. Mas a especulação corria solta sobre os detalhes que eles haviam escolhido omitir. A esposa morta de um magnata hoteleiro retorna após 5 anos com um filho secreto, bradou uma manchete. Reunião da família Blackwood. O mistério por trás do desaparecimento de Catherine proclamou outra. Eles haviam antecipado esse frenesi e planejado de acordo. Emma permaneceu em casa da escola pela semana, protegida do circo da mídia, por segurança reforçada em seu prédio. Catherine deu uma única entrevista cuidadosamente controlada a um jornalista respeitado, revelando o suficiente de sua história para satisfazer a curiosidade pública sem expor os detalhes mais dolorosos. Conforme o outono virava inverno, o frenesi da mídia em torno dos Blackwoods gradualmente diminuiu a família. Se estabeleceu em um ritmo que parecia novo e familiar. Ao mesmo tempo, idas e vindas da escola e reuniões de negócios, jantares em família e galas da fundação, noites tranquilas em casa e viagens de fim de semana para sua casa recém-reaberta nos Hamptons. Em uma noite de dezembro com neve, enquanto eles decoravam sua árvore de Natal, a primeira que eles celebrariam juntos como família, Emma de repente perguntou, Papai, você tem mais alguma família? Tipo, eu tenho avós, ou tias ou tios? Robert trocou um olhar com Catherine. Eles estavam tão focados em reconstruir sua família imediata que mal haviam discutido os parentes distantes de Robert. Meus pais faleceram há muitos anos, Robert disse cuidadosamente. Mas eu tive um irmão gêmeo, James. Um gêmeo. Os olhos de Emma se arregalaram. Tipo idênticos. Onde ele está? Robert colocou o enfeite que ele estava segurando. James desapareceu há 25 anos.
Estávamos em seu veleiro e houve uma tempestade. Eu fui resgatado, mas James nunca foi encontrado. Então ele ainda pode estar lá fora em algum lugar. Emma insistiu, sua imaginação claramente capturada por esta revelação. Como a mamãe que se foi, mas depois voltou? É possível, Robert concedeu, embora seu tom sugerisse que ele achava improvável. Mas já faz muito tempo. Catherine tocou seu braço gentilmente, sentindo seu desconforto. A perda de seu gêmeo havia sido uma ferida que nunca cicatrizou completamente, uma que havia sido reaberta pelo retorno milagroso de Catherine. Se ela pudesse voltar dos mortos, por que não, James? Seu pai e seu irmão eram muito próximos, Catherine disse a Emma. James tinha o segundo anel Blackwood. Emma olhou para sua própria versão menor. Então há um para o papai, um para você, um para o tio James e o meu. Isso mesmo, Robert confirmou. Os 3 originais mais o seu. Talvez um dia também encontremos o tio James, Emma disse com o simples otimismo da infância. E então todos os anéis estarão juntos novamente. Naquela noite, depois que Emma adormeceu, Robert estava na janela do quarto deles, observando a neve cair sobre o Central Park. Catherine se juntou a ele, envolvendo seus braços em torno dele por trás. Você está pensando em James, ela disse. Não era uma pergunta. Eu o procuro todos os anos, Robert admitiu. Contrato investigadores particulares, verifico bancos de dados internacionais. Nada. Mas você nunca parou de procurar, Catherine notou. Não, ele concordou. Assim como eu nunca realmente acreditei que você tinha ido embora mesmo quando todas as evidências diziam que sim. Havia sempre esse sentimento. Com James é diferente. Eu o senti morrer, Catherine. Gêmeos deveriam ter essa conexão, e eu a senti quebrar. Catherine apoiou a cabeça nas costas dele. Sinto muito. Eu não quis te dar falsa esperança voltando. Robert se virou para encará-la. Não, não é isso. Ter você de volta é o maior presente da minha vida. Apenas me fez questionar. Se eu estava errado sobre você, eu poderia ter estado errado sobre James também? Você gostaria de descobrir? Catherine perguntou cuidadosamente. Robert considerou a pergunta. Eu não sei. Nosso relacionamento era complicado perto do fim. Ele ressentia meu sucesso, sentia que eu o havia deixado para trás. A viagem de barco era para ser nossa reconciliação. Emma adoraria conhecer seu tio, Catherine observou. Sim, ela adoraria, Robert concordou com um sorriso triste. Ela tem sua curiosidade, seu senso de aventura. Os feriados vieram e se foram, um tempo alegre, cheio da magia de experimentar o Natal através dos olhos de Emma. Para a véspera de Ano Novo, eles organizaram uma pequena reunião no penthouse, apenas a irmã de Catherine, Claire, que havia voado de Seattle após um reencontro emocionante com sua irmã dada como morta, alguns amigos próximos e vários amigos da escola de Emma com seus pais. Conforme a meia-noite se aproximava, Emma, permitida a ficar acordada para a ocasião, puxou a manga de Robert. Papai, eu já fiz uma resolução de Ano Novo. Já? Ele perguntou, sorrindo para ela. O que é? Eu vou aprender a velejar, ela anunciou, como você e o tio James costumavam fazer. Talvez se eu aprender muito bem, eu possa ajudar a encontrá-lo algum dia. A expressão de Robert suavizou. Essa é uma resolução maravilhosa, Emma. Eu ficaria feliz em te ensinar quando o tempo esquentar. Promete? Ela insistiu. Prometo, ele a assegurou, tocado por sua determinação em se conectar com o tio que ela nunca conheceu. Quando janeiro chegou, trazendo consigo um novo ano e novas possibilidades, Robert fez uma resolução própria. Ele revisitaria a busca por seu irmão, não com o desespero de luto que havia impulsionado suas tentativas anteriores, mas com a esperança e a perspectiva que Catherine e Emma haviam restaurado em sua vida. Ele começou entrando em contato com um investigador particular que havia conduzido a busca mais recente 5 anos antes.
Eu quero tentar novamente, Robert disse ao homem durante uma reunião em seu escritório. Com novos recursos, nova tecnologia, o que for preciso. Sr. Blackwood, o investigador disse cuidadosamente. Já passamos por isso antes. A conclusão da guarda costeira foi que seu irmão se perdeu no mar após 25 anos. Minha esposa retornou após 5 anos de ser dada como morta, Robert o interrompeu. Coisas mais estranhas aconteceram. O investigador não pôde argumentar com essa lógica. Tudo bem, reabriremos o caso, mas eu não quero te dar falsa esperança. A esperança não é falsa se ela te mantém em frente, Robert respondeu, pensando nos anos em que Catherine havia sobrevivido apenas com esperança. Esperança de que seu sacrifício o manteria a ele e a seu filho em segurança. Conforme o inverno progredia, Robert dividiu seu tempo entre Stella, retiros, sua família e a busca renovada por James. Catherine observou com uma mistura de apoio e preocupação, preocupada que Robert pudesse estar se preparando para outra decepção devastadora. Apenas me prometa que você não deixará isso te consumir, ela disse uma noite enquanto ele examinava o último relatório do investigador. Todos nós nos encontramos novamente. Isso pode ter que ser o suficiente. Robert olhou para os documentos, sua expressão suavizando enquanto ele encontrava o olhar dela. O suficiente. Mais do que o suficiente. Isso é apenas algo que eu preciso tentar mais uma vez. Por Emma e por mim mesmo. Catherine assentiu, compreendendo. Então nós te apoiaremos o tempo todo. Fevereiro trouxe um avanço, embora não o que Robert esperava. O investigador ligou com a notícia de que uma embarcação à vela, correspondendo à descrição do barco de James, havia sido descoberta anos antes em uma ilha remota no Pacífico Sul. Os locais a haviam recuperado depois que ela foi arrastada para a costa durante uma tempestade, usando suas partes para seus próprios barcos e casas. Há mais, o investigador disse. De acordo com os registros da ilha, um homem ocidental chegou na mesma época, final dos anos 90, o que corresponde a quando James desapareceu. Ele estava ferido, sofrendo de perda de memória. Ele viveu lá por vários anos antes de partir em um navio de suprimentos por volta de 2005. Robert apertou o telefone mais forte. Eles tinham um nome, uma descrição. O nome que ele usou foi Jim Black. Poderia ser uma coincidência. Poderia ser uma versão simplificada de seu nome real se ele tivesse memória parcial. A descrição é vaga. Homem branco no início dos 30 na época, o que se encaixaria. Nenhuma menção de quaisquer características distintivas que confirmariam que era seu irmão. Para onde ele foi depois de 2005? Robert insistiu. É aí que a pista esfria. Novamente, o investigador admitiu. O navio de suprimentos estava indo para a Nova Zelândia, mas não há registro de um Jim Black ou James Blackwood entrando no país oficialmente. Ele poderia ter usado outro nome ou nunca ter chegado. Não era muito, mas era mais do que eles haviam tido em anos. Evidência de que James poderia ter sobrevivido à tempestade, poderia ter vivido por anos depois, ainda poderia estar por aí em algum lugar. Quando Robert compartilhou a notícia com Catherine naquela noite, ela viu a esperança renovada em seus olhos e sentiu tanto alegria quanto apreensão. Encontrar James vivo depois de todo esse tempo seria outro milagre, e milagres, como ela bem sabia, vinham com complicações. O que você fará a seguir? Ela perguntou. O investigador está verificando manifestos de passageiros para navios partindo da Nova Zelândia por volta daquela época, Robert explicou, e eu o autorizei a contratar contatos locais no Pacífico Sul para coletar mais informações da ilha. E se você o encontrar, Catherine perguntou cuidadosamente, depois de todo esse tempo, ele pode ser muito diferente do irmão que você se lembra. Robert assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Eu sei, mas ele ainda é família, ainda um Blackwood. A busca continuou por março e abril com lentidão frustrante. Cada pista promissora parecia se esgotar assim que eles chegavam perto. Robert tentou manter seu otimismo, mas Catherine podia ver o preço que estava cobrando.
Então, no início de maio, pouco antes do 10º aniversário de Emma, o investigador ligou com notícias que fizeram Robert correr para a casa do escritório no meio do dia. Nós o encontramos. Ele anunciou sem fôlego enquanto invadia o penthouse, encontrando Catherine revisando documentos da fundação na mesa de jantar. Ela se levantou, papéis esquecidos. James, você encontrou James, Robert assentiu, sua expressão uma mistura de euforia e descrença. Ele está vivo, Catherine, vivendo sob o nome de Jim Waters em uma pequena cidade costeira no Oregon. O investigador enviou fotos. Ele pegou seu telefone mostrando-lhe imagens de um homem que era inconfundivelmente o gêmeo de Robert, embora castigado pelo tempo e mais magro, com cabelos mais longos com mechas grisalhas. Oh, meu Deus! Catherine sussurrou, estudando as imagens. Apesar dos anos e das dificuldades evidentes em seu rosto, a semelhança com Robert era inegável. Você o contatou? Ainda não, Robert admitiu. O investigador confirmou sua identidade à distância, correspondência de impressões digitais de um copo em um bar local, DNA de um copo de café descartado, mas ele não o abordou diretamente. Eu precisava voltar para casa primeiro, para conversar com você. O que o relatório diz sobre a vida dele agora? Catherine perguntou, guiando Robert para se sentar, sentindo seu estado de sobrecarga. Ele possui um pequeno negócio de reparo de barcos, mora sozinho em uma casa modesta com vista para o oceano, mantém-se principalmente para si mesmo, mas é bem conceituado na comunidade. Sem esposa, sem filhos. Robert passou a mão pelo cabelo. Ele tem vivido esta vida tranquila e anônima todos esses anos, a apenas algumas horas de voo de distância. Ele sabe quem ele é? Catherine fez a pergunta crucial. Ou ele ainda tem amnésia? O investigador não tem certeza, Robert admitiu. Ele atende por Jim Waters, não Blackwood, mas isso poderia ser uma escolha deliberada em vez de perda de memória. Não há nada em sua história conhecida para indicar se ele se lembra de seu passado. Catherine pegou as mãos dele nas suas. O que você quer fazer? Eu quero ir até ele, Robert disse sem hesitação. Hoje, amanhã, o mais rápido possível, mas você está com medo. Catherine terminou por ele, com medo do que você encontrará, de se ele vai querer te ver. Robert assentiu. Vulnerabilidade, clara em seu rosto. E se ele se lembrar de tudo e tiver ficado longe deliberadamente? E se ele me culpar pelo acidente, há apenas uma maneira de descobrir, Catherine disse gentilmente. No dia seguinte, Robert fez arranjos para seu jato particular levá-los para Oregon. Após muita discussão, eles decidiram que os três deveriam ir. Este era um assunto de família, e Emma merecia fazer parte disso. Estamos indo em uma viagem especial, Catherine disse a Emma naquela noite, para conhecer alguém muito importante. Emma levantou os olhos de seu dever de casa. Quem? Seu pai acha que pode ter encontrado seu irmão, Catherine explicou cuidadosamente. Seu tio James. Os olhos de Emma se arregalaram. Sério? Aquele com o outro anel? Aquele que se perdeu no mar? Sim, Catherine confirmou. Nós não temos certeza do que aconteceu com ele ou por que ele não contatou seu pai todos esses anos. É por isso que estamos indo vê-lo. Ele sabe que estamos vindo? Emma perguntou, perceptiva como sempre. Robert e Catherine trocaram olhares. Não, Robert admitiu. Nós pensamos que poderia ser melhor abordá-lo pessoalmente. É uma situação delicada. Emma considerou isso com maturidade surpreendente. Como a mamãe voltou depois de ter ficado fora por tanto tempo? Aquilo também foi delicado. Exatamente assim, Catherine concordou. Às vezes as famílias se separam por razões complicadas. Juntá-las novamente exige cuidado e paciência. Na manhã seguinte, eles embarcaram no jato particular de Robert para o voo para Oregon. Emma estava animada, bombardeando seus pais com perguntas sobre o tio que ela nunca conheceu. Robert respondeu da melhor maneira possível, compartilhando histórias de sua infância,
de verões passados velejando juntos, do laço que eles haviam compartilhado antes que as circunstâncias e as escolhas os tivessem separado. Ele sempre foi o aventureiro, Robert disse a Emma enquanto eles voavam sobre as montanhas rochosas. Eu era mais cuidadoso, mais focado em construir algo estável. James queria explorar o mundo, experimentar tudo o que ele tinha a oferecer. É por isso que ele estava em um veleiro quando desapareceu? Emma perguntou. Robert assentiu. Velejar era sua paixão. Ele estava planejando circunnavegar o globo eventualmente. Eu estava apenas acompanhando aquela viagem em particular para tentar me reconectar com ele. Nós havíamos nos distanciado então. Conforme o avião deles começou sua descida para o pequeno aeroporto costeiro, Robert ficou quieto, a ansiedade evidente em sua postura tensa e olhar distante. Catherine estendeu a mão para apertar a dele. O que quer que aconteça, ela disse suavemente, estamos aqui com você. A cidade costeira de Bayview, Oregon, era exatamente como o investigador havia descrito, um assentamento pitoresco aninhado entre colinas arborizadas e o vasto Oceano Pacífico. Eles fizeram check-in no único hotel da cidade, uma pousada charmosa com vista para o porto, onde barcos de pesca e embarcações de lazer balançavam suavemente na tarde. Sol. O reparo naval de Waters fica a cerca de 1 quilômetro abaixo da costa, Robert disse, estudando o mapa em seu telefone. De acordo com o investigador, James geralmente está lá até às 6. Catherine olhou para o relógio dela. Isso nos dá algumas horas para nos acomodarmos e nos prepararmos. Emma, que estava espiando pela janela a paisagem desconhecida, virou-se para seus. Pace, podemos andar na praia primeiro? Eu nunca vi o Oceano Pacífico. Robert e Catherine trocaram olhares, ambos reconhecendo que um breve atraso poderia ajudar a acalmar os nervos de Robert. Essa é uma ideia maravilhosa, Catherine disse. Vamos todos tomar um ar fresco. Eles passaram 1 hora andando pela costa, Emma coletando conchas e pedras interessantes, Robert e Catherine andando de mãos dadas atrás dela. O ritmo familiar das ondas parecia acalmar a ansiedade de Robert, e quando eles retornaram ao hotel, ele parecia mais centrado. Eu acho que eu deveria ir sozinho primeiro, ele disse, enquanto eles discutiam sua abordagem durante um almoço tardio. Se ele se lembrar de mim, ver todos nós de uma vez pode ser avassalador. Catherine assentiu. Emma e eu esperaremos no hotel. Leve o tempo que precisar. Às 5h30, Robert estava no carro alugado do lado de fora da Waters Marine Repair, reunindo sua coragem. O negócio estava instalado em um prédio envelhecido bem no porto, com barcos em vários estados de reparo alinhados em reboques no pátio. Uma placa pintada à mão apresentava um design simples de onda azul e as palavras Reparos de qualidade, preços justos. Robert observou enquanto um homem emergia da oficina, inconfundivelmente seu gêmeo, embora castigado pelo tempo e mais magro, com cabelos mais longos com mechas grisalhas. James estava limpando as mãos em um pano, falando com alguém ainda dentro do prédio. Mesmo à distância, a visão dele vivo depois de todos esses anos era avassaladora. Finalmente, Robert saiu do carro e se aproximou. James estava de costas, fechando a porta da oficina. Quando ele ouviu passos, ele chamou sem se virar. Loja fechada para o dia. De volta amanhã às 8. Eu não estou aqui por causa de um barco, James. Robert disse, sua voz instável. James congelou, então lentamente se virou. Por um longo momento, os gêmeos se olharam através de 25 anos de separação. Reconhecimento, choque e algo ilegível brilharam no rosto de James. Robert, ele disse finalmente, sua voz uma versão mais áspera da de seu irmão. Não era uma pergunta. Você se lembra de mim? Robert respondeu, alívio e nova tensão guerreando em seu peito. James deu uma risada curta e sem humor. Difícil esquecer seu próprio rosto. Ele estudou Robert atentamente. Você parece próspero, ainda administrando aqueles hotéis chiques,
A referência casual à vida de Robert antes do desaparecimento confirmou o que Robert havia começado a suspeitar. James tinha sua memória intacta. Havia sabido quem ele era o tempo todo. Por que você não voltou? Robert perguntou, a pergunta que o havia assombrado por décadas finalmente dita em voz alta. Por que me deixar pensar que você tinha ido embora? James suspirou, de repente parecendo cansado. É complicado e não é uma conversa para ter parado em um estacionamento. Ele gesticulou em direção a uma casa modesta, em um penhasco com vista para o porto. Meu lugar é lá em cima. Se você quiser conversar, é lá que faremos isso. Os irmãos caminharam em silêncio pela trilha sinuosa até a casa de James.